Continuando a exposição do livro de Números, capítulo 27. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Números, capítulo 27, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Vamos à presença de Deus, irmãos, em oração mais uma vez. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa manhã de ouvirmos a Tua voz. E clamamos ao Senhor mais uma vez que nos conceda a bênção de podermos ouvir a Tua voz. Desvenda os nossos olhos, Senhor. Podemos contemplar as maravilhas e a glória do Teu Evangelho na antiga aliança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Certamente, irmãos, nós perguntamos sempre, não é? Por que a necessidade de liderança na igreja? Por que é necessário presbíteros na igreja? Por que esses presbíteros, eles são homens que devem, entre muitas coisas, julgar causas e julgar circunstâncias e situações, e à luz da palavra de Deus, então, estabelecer um princípio e um padrão para a vida da igreja? Essa pergunta é importante porque muitas pessoas, baseadas num conceito de que nós não precisamos de igreja porque nós temos a palavra de Deus, então nós nos guiamos de acordo com o que a Escritura diz. Você sabe que cada um seguindo o seu entendimento da Escritura, você imagina o que tem acontecido na nossa sociedade hoje? Pensamentos divergentes, né, conflituosos, dificuldade entre irmãos, porque cada um julga a sua própria causa. E por outro lado também nós somos informados na Escritura, que a Escritura ela nos tem princípios muito claros, e que esses princípios eles são fundamentais para que se estabeleça prática na vida da igreja. Necessariamente a Bíblia não vai tratar de todos os casos exaustivamente, mas com base naquilo que ele trata e naquilo que ele mostra, nós podemos tirar princípios para a vida da igreja e como ela deve se proceder em alguns momentos em que a lei não é tão clara. Interessante pensar sobre isso porque não é,
a Escritura ela mostra alguns casos que são bem interessantes, que a lei não contempla, mas há um princípio da lei e eles buscam em Deus a maneira clara de saber como que eles devem proceder, com o objetivo de tentar entender qual a melhor maneira de agradar a Deus naquilo que eles estão fazendo, não é? Então, por exemplo, você tem um caso lá em Levítico, no capítulo 24, que queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, Levítico 24. Você vai ver lá no versos 10 a 23, nós não vamos ler todo o texto, não é? Mas apenas você vai ter a menção aí do texto, Levítico capítulo 24, e você vai ver, especialmente no verso 12 de Levítico 24, especialmente no verso 12, você vai encontrar o que o texto diz. Levítico 24, versos 10 ao verso 23. Você tem, e o levaram à prisão até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Não é? Você entende, houve um blasfemador na narrativa, e esse blasfemador, diz o texto sagrado, você vai ver, apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, qual era filho de um egípcio. Você entende, havia uma mulher israelita que se casou com um egípcio, o filho da israelita e certo homem, o filho da israelita e certo homem israelita, não é? Contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. Então você tem ali algo novo acontecendo. Ele era filho de um casamento misto, não é? E é interessante isso, que naturalmente, Matthew Henry comentando esse texto diz assim, o que produzirá, o que será produzido como fruto de um casamento misto, se não um blasfemador? E ele blasfema contra o Senhor, e ele então é levado a juízo diante de Deus, mas não havia uma lei exata como tratar do caso. Então, no verso 12, eles levam o caso, então, e o levaram à prisão, prenderam o indivíduo, até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor, o que deveria acontecer com ele. Então o Senhor diz o que deve acontecer, tire o que blasfemou para fora do arraial, e depois eles foram e executaram ele. Todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Deus ordena aquilo que deve ser feito. Eles consultam, e não há uma resposta, eles vão ao Senhor saber o que deve fazer. Você tem, por exemplo, quando a Páscoa foi demorada a ser praticada e executada como ordenada pelo Senhor, no livro de Números, no capítulo 9, veja lá, por favor, uma outra história em que isso ocorre também, Números, capítulo 9. Versos de 1 a 14, você vai encontrar essa narrativa, não é? Que é a celebração da Páscoa, mas o verso 8 diz assim, veja o verso 8, especialmente o 8 diz assim, respondeu-lhe Moisés, esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Você entende? Mais uma vez eles vão a Deus saber o que é que Deus vai fazer agora. O que é que ele vai ordenar acerca disso. Eles têm a lei, mas nesse caso específico que houve um atraso, eles não fizeram o que era para ser feito, o que Deus mandou fazer. Então você tem momentos específicos. O outro está em Números no capítulo 15. Veja, no capítulo 15 de Números, uma história bem próxima, não é? Aquele que quebra o sábado, quebra o dia do Senhor. No capítulo 15, especialmente no verso 32 a 35, a narrativa lida com esse texto, mas o verso 34 é o nosso foco. Ele diz, meteram-no em guarda. Veja, assim como o primeiro ele foi preso, meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então não havia sido declarado o que ele deveria fazer. Veja, esses incidentes, eles demonstram que a revelação de Deus ao seu povo não era simplesmente algo que você rapidamente ia ler e saber o que fazer em todos os casos. Você precisava lidar com ele. Daí a necessidade, entende, de quem lide com a lei, daqueles que tratam com as Escrituras e que são chamados para esse fim, que são os chamados líderes da igreja. Por isso que a escolha de líderes e presbíteros de uma igreja, você vai fazê-lo tendo a sua consciência clara de que esses homens vão lidar com tais coisas.
capacidade de lidar com tais coisas. Chegando diante do conselho, questões que não são ainda tão claras. E como julgá-las? Então você vai às Escrituras, você vai a Deus em oração, você vai à palavra, e na palavra você vai buscar a orientação de como nós devemos proceder em casos que não são tão claros. Me parece o caso de Paulo escrevendo aos Coríntios numa outra perspectiva, por exemplo, quando Paulo abertamente diz, não é o Senhor que diz, mas eu. Veja, muita gente acha que Paulo está contrapondo o que Cristo falou. Não, ele diz, porque isso não está prescrito na lei, não está exatamente escrito na lei. Porque a lei judaica, ela não tem espaço para a ideia de casamento misto. Tanto é que quando eles vêm do cativeiro babilônico com essas mulheres, a ordem é que eles abandonem as esposas e deixem toda a família. Não havia como tratar desse assunto a não ser dessa forma. Porque eles viviam numa comunidade. E na comunidade judaica eles não podiam se casar com nenhuma outra nação, a não ser o povo de Deus. Mas a nova aliança está diferente. Agora, no meio de uma família, Deus salva o pai e não salva a mãe. Deus salva o filho e não salva os pais. Então, nessa estrutura, como acontece no caso de uma família em que todos são ímpios, mas Deus salvou a mulher e não salvou o marido. É para separar, então Paulo diz, assim digo eu não, Senhor. Então, Paulo está aplicando um princípio da lei e dizendo, eu estou aplicando isso para uma realidade que não é conhecida, à luz das Escrituras Sagradas. E essa é a razão pela qual Deus concede aos homens e à igreja a liderança. Mas como essa liderança deve julgar? Não é? E aqui a história específica que eu quero tratar com vocês hoje. Não é? No capítulo 9, no capítulo 27 do livro de Números. O caso de mulheres que não tinham pai. Órfãos. Os órfãos que se chegam diante de Deus. Certamente, nós estamos diante de princípios que são bem claros no texto, né? Entende que a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus se importa com os órfãos. E Deus tem lugar para eles na sua terra, e que eles são recebidos na sua casa, porque Deus se apieda dos órfãos. A linguagem utilizada no texto, que eu queria que você voltasse comigo para o capítulo, especificamente o capítulo 27, por favor, a partir do verso 1. O texto então diz, então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés. Ora, é interessante pensar nesses personagens, porque já se falou sobre eles um pouco antes. No capítulo 26, entenda, no capítulo 26 do livro de Números, especialmente o verso 33, 26, 33, ele faz referência a esses personagens. Volte comigo, por favor, ao verso 33 e veja o que o texto sagrado diz. Ele diz assim, porém Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Então já estava previsto, era claro aqui, que ele não tinha filhos, só filhas. E a lei, não havia uma previsão porque eles teriam filhos, e se não tivessem filhos, a quem seria dado a terra? Então, elas não teriam direito à terra. Porque a lei fala que seria dado primeiro ao filho. E no caso delas que não têm filhos, como seria? Né? O problema aqui é que a mulher, normalmente, ela não herda propriedade. Isso é bem claro no texto. Você, por exemplo, vai lá para Deuteronômio 21, por favor, veja o que a lei do Senhor diz. Deuteronômio 21, verso 15 a 17. Deuteronômio capítulo 21.
verso 15 a 17. Diz o texto: se o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possuir. Portanto, aquele que é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Entende? Então, o direito da primogenitura é do filho, independente do caso aqui especificado no texto de Deuteronômio 21. Veja, a pergunta é, elas então devem ficar sem patrimônio nenhum? Será que elas devem ficar sem patrimônio nenhum? A situação aqui requer um cuidado muito grande. O que é que acontece? Essas 5 mulheres, elas vão à presença dos príncipes. Volte para o texto comigo, por favor, especificado no livro de Números, por favor. Volte para o texto e veja que o que é que elas fazem imediatamente quando a informação é dada para quem a terra será dada. Elas se apresentam dizendo: são estes os nomes das suas filhas. Verso 2: apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação. Veja que o que elas fazem imediatamente aqui, irmãos, elas chegam diante de um lugar público, que é a tenda da congregação, em busca de uma decisão legal daqueles que foram colocados por Deus para julgarem a causa. Elas se sentem preteridas, é verdade, mas o espírito delas é o quê? Nós vamos àqueles que podem julgar a nossa causa. Nós não vamos fazer barricadas, nós não vamos agora chamar a marcha das mulheres, e nós vamos partir para o conflito. Nós vamos àqueles que têm o direito de decidir. Eles se chegam aos príncipes, à porta da tenda da congregação, e buscam uma decisão legal. Essa história, ela parece muito com, não os detalhes, nem a conclusão em si, mas a chegar-se diante de Deus foi o que aconteceu com aquelas 2 mulheres lidas lá na narrativa de Reis, quando o filho de uma morreu, e então aqui o filho morreu, tomou o filho da outra mulher e tentou dizer que o filho era dela. Então se apresentaram diante do rei para receber o julgamento, e o rei, na sua sabedoria, então estabelece de quem é o filho e de quem não é o filho. A nossa consciência, irmãos, veja, a pergunta aqui é: qual é o direito que nós temos? Nós temos direito à terra. Por que nós vamos ficar fora? E o que eu faço para entrar na terra? Você percebe que o capítulo 26, essa breve história no capítulo 27, é uma declaração de fé do povo de Israel. Porque no capítulo 26, eles antes de entrar na terra, eles estão avistando a terra, eles dividem a terra segundo as tribos, e agora essas mulheres revelam uma profunda fé. Nós vamos entrar nessa terra, mas nós não vamos possuí-la, porque ela não pertence ao nosso pai. Eles creram que de fato eles iam entrar naquela terra. Mas um outro aspecto que nos chama bem a atenção, além desse caráter legal em que ela se achega, é o caráter da honra do seu pai. Como eles vão lutar pelo bem do nome do seu pai. Veja a sequência da narrativa, irmãos, por favor. Nosso pai morreu, é o argumento dela, verso 3.
Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Perceba que o grande ponto, houve uma revolta no capítulo 16 e muitos morreram por causa daquela revolta, e ela diz, ora, o meu pai não estava naquele meio, que por consequência lhe impediria de possuir a terra. Não apenas o mal para ele, mas para toda a sua descendência. Você percebe como as decisões tomadas, elas não afetam apenas a minha vida, mas as dos meus filhos, a minha casa. As nossas escolhas, elas devem visar, elas devem ter como objetivo a glória de Deus e o bem da minha casa. Por quê? O Senhor fala acerca do culto, por exemplo, no texto de Êxodo capítulo 20, no segundo mandamento. Quando ele fala que ele amaldiçoará, não é, todos aqueles que... E ele então se levantará contra todos aqueles que o odeiam e não guardam os seus mandamentos. Veja bem, isso até a quarta geração. Você percebe que a maneira como nós servimos a Deus e o falso culto, a maneira de adorar a Deus, as escolhas que nós fazemos, como adorar o Senhor, e quando ela é falsa, ela não afeta apenas a minha vida, mas a vida dos meus filhos. Ela não ia discutir aqui se ele tivesse sido morto em Corá, por causa da rebelião contra Deus. Ela diz, meu pai não estava entre aqueles homens. Ela vai defender a causa dele. Ele não estava lá. Mas de maneira impressionante, e aqui o texto não é muito claro, não é? Muitas hipóteses se levantam aqui, mas ele diz, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Veja bem, e não teve filhos, mas morreu no seu próprio pecado. O que provavelmente ela está dizendo é, como consequência do pecado, todos nós morreremos. Ele morreu como consequência do pecado, mas ele diz do seu próprio pecado. Talvez ele cometeu algum pecado, o texto não descreve a morte dele, nem trata acerca do tipo de morte que ele teve. Mas ela diz, ele não foi aquele que se rebelou em Corá. Não foi ele que fez isso. Não é parte da sua natureza. O direito não pode ser tirado dele. Você percebe, irmãos, que duas coisas já são muito claras numa história tão simples como essa. Primeiro, como nós devemos trazer os nossos direitos, as nossas queixas, à liderança da igreja, àqueles que vão julgar a causa. Segundo, como devemos trazer a dignidade ao nome do nosso Pai, restaurar a honra do nosso Pai. Porque o que ele não tem a terra, foi porque ele não teve filhos, esse é o ponto. É o que o texto diz lá em Números 26. Não fala de um pecado que ele cometeu. Porque só teve filhas. Ele morre sem ter filhos. Isso então seria, obviamente, por natureza, algo que o impediria da posse de ter descendência dentro da terra. Seria dado a outras pessoas. Mas o que acontece ali, naquele momento, o argumento é, de fato, estão aqui as filhas dele, mas o nosso pai não morreu porque ele cometeu pecado como o de Corá. O nome dele não teria valor algum
se ele não tivesse incluído na possessão, na herança da terra. Por isso, as filhas de Zilofeade, como diz o texto, elas vão requerer que o nome do seu pai, né, seja incluído na distribuição da herança quando Israel entrou na terra prometida. E aí, então, os filhos podem receber. Uma vez que ele é incluído, ele é retirado porque morreu, mas ele é incluído, logo os filhos recebem. Por que não recebe? Porque ele não tem filhos, só filhas. Logo ele é tirado. Então, se ele é incluído, a sequência tem que ser colocada. Mas nós não temos direito, porque somos mulheres. Só eles, os filhos, têm direito. E o que acontece? Nós estamos fora da terra. Nós estamos fora da terra. E o que as filhas falam no verso 7, por favor, veja o texto comigo. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Perceba que eles vão perante o Senhor, disse o Senhor a Moisés. Veja, o que o Senhor diz a Moisés, as filhas deles falam o que é justo. Você percebe que Deus aqui está dizendo, Ele ama a justiça. O que elas estão dizendo é justo. E Deus honrou aquelas mulheres e garantiu a elas aquilo que elas estavam requerendo. No livro de Josué, no capítulo 17, por favor. Josué, capítulo 17. Você vai encontrar no verso 3 e 4. Diz assim o texto sagrado. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo, o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. O Senhor, então, garante a elas aquilo que elas haviam pedido. Deus disse, o que elas pedem é justo. E eu vou conceder a elas. O que é interessante é que não apenas Deus concede a elas, como estabelece uma lei, uma jurisprudência. A partir daí, todos os casos já têm um julgamento determinado. Toda vez que isso acontecer, vai ser julgado dessa forma. Deus, então, estabelece a jurisprudência e diz, assim será o modo como acontecerá a partir daqui. Veja, verso 8 ao verso 11 do capítulo 27 do livro de Números. Por favor, 8 até o verso 11, diz o texto sagrado assim. Falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Perceba, porém se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. E isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. A partir daqui, nós temos um princípio que seguirá a história de Israel. Certamente, a Escritura, irmãos, revela que esse é o Deus que julga de conformidade com a sua natureza. Ele ama a justiça. Os que julgam debaixo dos padrões de Deus, isto é, os governantes, entendam isso. Então, nós podemos pensar assim, ora, quão grave para um magistrado não se compadecer dos órfãos e das viúvas, daqueles que são desamparados na sociedade. Quão grave para um magistrado é vender o direito do pobre.
Deus disse: o que ela diz é justo. Eu vou conceder a ela o pedido dela. Porque Deus ama a justiça. O julgamento do Senhor revela exatamente a sua natureza redentora. A Escritura diz, e Deus se revela na Escritura como pai e como marido. Como pai, ele recebeu filhos, chamados filhos da ira, filhos da desobediência. Ele os adota na sua casa. Filhos que não tinham direito nenhum. Filhos que não tinham condição alguma. Filhos que não podiam fazer um pedido algum. Que a única forma de justiça era o inferno, do qual nós éramos dignos, como filhos da ira. Qual o direito? E eles se chegam a Deus sem direito algum. Sem direito algum. Dizendo: nós queremos um lugar na terra prometida. Nós queremos habitar na terra prometida. Que direito eu tenho a essa terra? João descreve isso de maneira tão sublime, dizendo: veja que grande amor Deus demonstrou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja que grande amor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Qual o direito? Elas precisavam de um mediador que levasse o caso delas até o Senhor. Moisés trouxe a causa diante do Senhor e elas receberam sua porção. Isso ilustra muito bem a necessidade que nós, pecadores, que não temos nenhuma herança nos céus com os santos, nós temos, porque nós somos co-herdeiros de Cristo, se cremos naquele que é o herdeiro por natureza. Nenhum direito, nenhuma porção nós temos, nenhuma parte na terra nós temos, nada nós temos. Então nós levamos a nossa causa ao mediador e dizemos: tem misericórdia de nós. O único direito e a única certeza que eu tenho, eu sou digno de ser lançado para fora. E o Senhor se apiedou de nós e disse: vinde benditos de meu Pai, tomem posse da terra que eu preparei para vós, que eu preparei para o meu povo. Deus se revela como Pai. Ele é o justo juiz. Os magistrados deveriam temer ao Senhor quando eles não zelam pela causa do pobre, da viúva e do órfão. Mas ele se revela também como marido. Essas moças não tinham direito nenhum. A única coisa que o pai podia dar a elas era a condição, que se chama dos dotes, né, que ela poderia ter para casar
mas nunca herança nesses termos. Então, assim a igreja é descrita como uma esposa que não tem herança nenhuma. Então nós ouvimos falar do Filho do nosso Senhor. E o nosso Senhor é dono de todas as coisas, e o seu único Filho é herdeiro de todas as coisas, e Ele pode nos conceder todas as coisas. Então Ele se casa conosco, e nós chegamos a Ele exatamente assim como quem não tem direito nenhum, e é recebido como esposa do Filho do Senhor, porque Ele herda todas as coisas, e nós temos nele todo o bem. Ele é toda a minha herança, e toda a minha porção, e todo o bem que eu posso ter nessa terra. Agora veja, nós temos também a narrativa, nessa própria narrativa, a informação, como nós devemos zelar e honrar o nome do nosso Pai. Como é importante para essas moças dizer: o nosso Pai, Ele não morreu na rebelião de Corá. Não é bom falar dos nossos pais? O nosso pai é temente a Deus. Sim, meu pai tem defeitos, mas é um homem que teme a Deus. A honra do nosso pai. E nós pecamos contra Deus, irmãos, porque elas ali se apegam ao pai, ao direito do pai, para ter direito à terra. Elas não rejeitam o seu pai. Esse é o princípio da lei: honra teu pai e tua mãe. A lei do Senhor nos ensina isso. E nós precisamos, como filhos, aprender a honrar a autoridade dos nossos pais. Nós precisamos ser como os 2 filhos de Noé, Sem e Jafé, e não ser como Cã, que quando viu o pecado do pai, expôs lá fora. Nós somos como Sem e Jafé, nós cobrimos o pecado do nosso pai. Aí nós parecemos mais com Cristo, que cobre o nosso pecado e perdoa a nossa iniquidade. Essas moças, essas mulheres servem como um padrão para a igreja. Um padrão até de lei que vai ser seguido a partir de então. Mas mais do que isso, é a forma como alguém que não tem direito se chega diante do seu Senhor. É a forma de um filho tratar o seu pai. Esse padrão é fundamental para a vida da igreja. Isso nos ajuda exatamente a compreender como nós devemos chegar no céu e como nós devemos lidar com os nossos pais aqui na terra. Mas eu preciso falar a você também, pai, nessa manhã. Você percebe que as suas decisões, elas podem afetar toda a sua família, toda a sua vida. Quantas escolhas nós fazemos, dizendo assim: eu vou procurar um lugar para cultuar a Deus, onde você tem a maior liberdade para fazer o que você quer, e os nossos filhos podem ficar menos angustiados ou até mesmo pressionados por algumas verdades. Nós decidimos isso no coração muitas vezes. Decisões que nós tomamos.
E qual a razão disso? Na realidade, é satisfazer o nosso próprio coração. Decisões que afetam toda a nossa vida. Pais que decidiram, e aí é um caso real, e eu digo isso como real porque lidei com isso pessoalmente. Pais que chegam para você dizendo: pastor, o que é que eu faço? Meu filho não consegue mais se adaptar no culto. Ele não consegue mais adorar a Deus no culto. Por quê? Eu perguntei, por que está acontecendo? Ela disse, não, é porque eu sou líder do culto infantil lá atrás, e desde criança o meu filho está comigo lá atrás, estudando a Bíblia comigo, só que ele agora não consegue vir mais para o salão de culto adorar conosco. E o que eu faço? Eu disse, simples, largue o seu trabalho e vai cuidar do seu filho. São decisões que nós tomamos na vida que afetam os nossos filhos. Ela disse, a moça, as filhas disseram, o nosso pai não morreu em Corá. Ele não tomou aquela decisão iníqua. E por isso agora nós podemos dizer, há direito a essa terra. Quantas decisões nós tomamos? Decisões de trabalho, quando pensamos apenas em ganhar dinheiro, e os nossos filhos são preteridos. Então nós ganhamos muito dinheiro, e nós olhamos para a família e vemos os nossos filhos longe do Senhor. O meu pai foi morto com Corá. Ele decidiu seguir o seu próprio coração. E hoje a família paga por sua decisão. Filhos e pais. Filhos, honrem a seus pais. Pais, tomem as decisões que abençoe sua família e honrem ao Senhor. Para que os seus filhos herdem o que você tem de mais precioso. Não é sua terra, não é os seus bens, não é a glória desse mundo, mas a sua fé. Eles herdem de você o que você tem de mais precioso, a sua fé. Charles Spurgeon disse, em meio às muitas enfermidades que ele tinha no corpo, eu herdei do meu pai dores nas articulações, muitas enfermidades que meu pai tem, eu herdei dele. Mas herdei também a fé que ele tinha. Essa é a maior de todas as heranças que você pode deixar para o seu filho. Os meus pais temem ao Senhor e vivem para a glória do Senhor. Eu quero ser como meu pai. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos glórias, Senhor, por tão grande misericórdia e benefício. Quando nós olhamos para os nossos filhos na igreja, sentados, ouvindo a Tua palavra, e olhamos para a nossa vida, quantas mazelas, Senhor, quantos erros. Ah, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia e a Tua bondade para conosco,
pedimos a tua compaixão para com nossa casa. Tem piedade da nossa casa. Ensina-nos a sermos como pedintes, sem direito algum, com mãos vazias, que dependem de tudo do Senhor. Ao justo juiz que pleiteia a nossa causa. E em Cristo possamos herdar a vida eterna. Ajuda-nos como pais e líderes a sermos padrão para a nossa família, filhos, esposa, para que eles se submetam a Ti e Te temam, Senhor, de todo o coração. E eles vivam para a Tua glória. E quando partirmos desse mundo, os nossos filhos saibam onde ir, buscando o Senhor, o justo Senhor, e cheio de misericórdia, que cuida dos órfãos e se apieda dos necessitados de alma.